once believed that justice could be found in a court of law and in the light of day. But I was fooling myself. Darkness only responds to darkness. And the truth is, I'd rather die as the devil than live as Matt Murdock. O que você faria se tudo aquilo em que você acredita ruísse diante de ti? Toda uma vida baseada em dogmas, leis, ensinamentos e de repente nada mais parece fazer sentido. Você se encontra perdido, com um vazio que te consome e te torna a pior versão de si mesmo. Então, como se reerguer disso? Bom, Matt Murdock, Daredevil ou Demolidor, seja lá como você o chama, nos dá um testemunho de fé e nos mostra como continuar seguindo o caminho dos justos, ainda que batalhemos no inferno. E nesse vídeo, a gente vai falar sobre os conflitos internos e externos desse personagem, passeando pelas histórias escritas pelo talentosíssimo Frank Miller e a melhor adaptação de quadrinhos para uma série da Marvel, o Demolidor da Netflix. Desde moleque, o Matt Murdock já tem um contato direto com a criminalidade. Ele mora com o pai, Jack Murdock, em Hell's Kitchen, um bairro em Nova York. Seu pai era um boxeador que perdia lutas para viver, fazendo com que o crime organizado de Hell's Kitchen se favorecesse com apostas das lutas do ringue. Ou seja, mesmo que de forma indireta, seu pai trabalhava para um mafioso e também era um criminoso. Vendo que seu filho acompanhava toda essa realidade que ele enfrentava por ser um pai solo e não ter tido muitas oportunidades no decorrer de sua vida, não que isso seja desculpa para trabalhar para um mafioso, claro, mas ele olhava para o Matt e tentava extrair algo de bom de toda aquela situação. Por isso, Jack o incentivava a estudar e seguir um caminho diferente do pai, que ele não precisasse sujar as mãos de sangue para viver. E apesar de perder toda vez que ele subia no ringue, ele nunca se entregava à lona, porque isso é ser um Murdock. Independente de quanta porrada ele receba, ele sempre se levanta. It ain't how you hit the mat. It's how you get up. That's right. Até que as coisas ficam tanto piores para os Murdock. Matt salva um idoso de um acidente com um caminhão, mas como recompensa ele fica cego por seus olhos terem entrado em contato com os produtos radioativos que o caminhão transportava. No entanto, o destino deu àquele pequeno herói o dom de ouvir, cheirar e tatear melhor do que ninguém, o que lhe permite apreciar melhor o horror de estar vivo e do mundo que o cerca. Jack agora tentava ser um homem melhor, um bom exemplo para o filho, enquanto Matt manteve segredo sobre seus sentidos aguçados. Seu pai já tinha preocupações demais. No entanto, os mafiosos retornam com uma proposta irrecusável, e mesmo hesitante, Jack aceita. E o que seria mais uma luta onde o boxeador Jack Batalhador Murdock perderia no quinto round, ele contradiz seus chefes criminosos e vence a luta, trazendo orgulho para o seu filho, deixando a imagem de um homem íntegro no fim, mesmo que essa fosse a última memória do pai em vida. A expressão no rosto de Jack enquanto ouve os gritos ovacionando seu nome revela uma satisfação de ter feito a coisa certa e um orgulho de ter mantido a sua honra como lutador. Abandonado pela mãe e ainda lidando com a perda do pai, Matt Murdock cresce em um orfanato da igreja, onde é criado por freiras e sua fé pelo catolicismo é acendida. E é exatamente aqui onde eu queria chegar, porque é o que torna o Demolidor um dos melhores personagens da Marvel para mim. Não só por ele ser católico, mas sim o fato de assumir a identidade de Demolidor é contradizer todos os dogmas que regem Matt Murdock, o catolicismo e a lei. E isso traz um simbolismo até pro traje que o personagem usa, quer dizer, pelo menos para mim que conheci mais o Demolidor pela série da Netflix, porque para os leitores da velha guarda do personagem falam que o fato do nosso advogado cego se vestir de diabo para punir os bandidos de Hell's Kitchen é muito mais simples e não tem nada a ver com a religião do mesmo. Nos quadrinhos, não na série, quando criança o pequeno Murdock sofria um bullying pesado das crianças do seu bairro e nunca revidava. Por conta disso, de maneira irônica, ele foi apelidado de Daredevil, que significa corajoso, ousado, valente. Por conta do Devil, ou seja, demônio ali no apelido, funcionou como um trocadilho para o personagem se vestir de diabo. Sinceramente, uma justificativa muito sem graça comparada ao simbolismo que a série impõe. Toda a primeira temporada é sobre o Matt Murdock, um advogado que tem fé no sistema e que acredita que assim como ele, também é cego. Ou seja, julga todo mundo do mesmo modo sem se atentar se você é um promotor ou um mendigo. Mas devido ao seu treinamento com o Stick durante a infância, após a perda do pai, Matt Murdock já tinha seus sentidos apurados se tornaram ainda mais aprimorados. O Matt consegue saber quando alguém está mentindo só de ouvir os seus batimentos cardíacos. Não só isso, mas analisar sua saúde e até estado emocional. Mesmo sem enxergar, ele consegue ter dimensão de todo o ambiente ao redor dele, usando apenas a audição e o olfato, o que possibilita um cara cego sair fazendo parkour pelos prédios do seu bairro sem tropeçar em nada. Fora que graças à super audição do Matt, ele funciona como um radar humano, conseguindo captar os sons de todo o seu bairro e consequentemente toda a desgraça que acontece nos becos de Hell's Kitchen. E foi aí que ele percebeu que a justiça não é só cega, mas para muitos ela também é surda. Várias pessoas gritavam socorro e suplicavam por alguém, mas nunca eram ouvidas. A gota d'água para ele foi ouvir recorrentemente um pai visitar sua filha para violentá-la durante a noite e nada ser feito em relação a isso.
isso, não ter ninguém pra punir esse cara. Então Matt visita ele e através da violência o alerta que se o evento acontecesse de novo, Matt seria ainda mais letal. O Demolidor acredita que suas habilidades sejam um dom divino e ele seja um guerreiro de Deus operando em terra, mas os meios para realizar seu propósito divino eram tanto quanto brutais. Ele se encontra nesse conflito durante os episódios da primeira temporada. Mesmo sabendo que suas ações como vigilante durante a noite ajudavam as pessoas, ele se sentia culpado, pois espancar pessoas e se põe um pedestal acima dos demais para julgá-los contradiz os ensinamentos propostos pelo catolicismo. Não só vai contra a sua religião, mas também o sistema pelo qual tanto preza. Ele é um personagem hipócrita, pois para trazer justiça ele precisa quebrar as leis e os dogmas dos quais acredita. No fim, após muitas confissões com o Padre Lenton e eventos que validam a existência do Demolidor, ele entende que apesar dos métodos violentos, essa sua identidade é um mal necessário. E assim como o pai de Matt se sujava de sangue para que seu filho vivesse, o Demolidor também suja seus punhos de sangue para que os outros vivam. E não precisem seguir seu exemplo, pois ele foi escolhido por Deus para cair em desgraça para que os outros sigam o caminho dos justos. E essa humildade é algo muito católico. Por isso, ele assume essa alcunha de demônio de Hell's Kitchen e se veste de diabo para bater em bandido. Ele sabe que seus métodos não são louváveis e sente culpa por contradizer as coisas às quais tem fé. Mas os resultados, as vidas que são salvas graças às suas ações, mostram que o trabalho de Deus está sendo feito, ainda que em linhas tortas. Nas 2 primeiras temporadas, Matt Murdock é consolidado como um personagem que, apesar de tudo, tem fé no sistema. Ainda que os criminosos adotem manobras para se esquivar da lei, no fim, a justiça sempre prevalece, mesmo quando sua ideologia é confrontada, como nos debates morais com Frank Castle. De um lado, o justiceiro, que acredita que a única forma de lidar com os criminosos é os expurgando da face da terra, sem misericórdia alguma. E do outro lado, o Demolidor, que acredita que o fato de não cruzarmos essa linha é o que nos impede de se tornar aquilo que enfrentamos. E como católico, ele também acredita em redenção. Logo, não pode julgar o destino de uma pessoa com base no que ela é agora, pois no fim do dia, somos todos pecadores e tal julgamento é direito apenas de Deus. Bom, pelo menos era o que ele acreditava até a 3ª temporada. Aqui vemos o protagonista completamente quebrado, uma adaptação à altura de um dos melhores quadrinhos da Marvel, A Queda de Murdock. Após os acontecimentos das 2 primeiras temporadas e a série dos Defensores, Matt Murdock retorna de uma catástrofe que era para ter sido seu fim, ao lado da sua amada Elektra. Porém, por um milagre ou não, ele está vivo e tem que lidar com as suas perdas, que são consequências das suas próprias escolhas. Tudo isso sozinho, pois afastou o melhor amigo e a Karen da sua vida, e sem seus sentidos aprimorados, mas logo ele os recupera, só para ouvir que Wilson Fisk, o homem que causou tanto mal às pessoas que ele ama, está solto e ajudando o sistema. Nesse momento, Matt Murdock se vê abandonado não só pelas pessoas que amava, mas também por Deus, pois não vê sentido em tanta dor que ele enfrentou e no fim ser recompensado com ainda mais sofrimento. Agora, Matt Murdock está destinado a matar o Wilson Fisk e, consequentemente, matar a si mesmo. O abandono do Traje Vermelho nessa temporada representa os conflitos internos pelos quais ele está passando. Quando ele diz que não usa mais por ter superado o traje, significa que o Matt não sente mais culpa no que fazia e está disposto a fazer, pois agora acredita que somente através dos punhos pode fazer justiça a Hell's Kitchen. O advogado é inútil, portanto, somente o vigilante deveria existir. Well, then, in front of this God, I'd rather die as the devil than live as Matt Murdock. Ele perdeu a fé na lei e em Deus, pois acredita que ambos são falhos. A quebra dos pilares que sustentavam o personagem faz com que ele abrace cada vez mais um lado sombrio de si mesmo, e a orquestra de Fisk vai se tornando cada vez mais crescente durante a temporada, ganhando cada vez mais participantes que dançam conforme o maestro dita, inclusive o Demolidor. O assassinato de Wilson Fisk pelas mãos de Matt Murdock seria a corrupção de um anjo, a prova de que o mal triunfa sobre o bem no fim, e a única forma de derrotá-lo é se tornando um monstro ainda pior. Aqui, vemos o Demolidor usar sua maior habilidade, a fé. Matar o rei do crime, sem sombra de dúvida, seria uma saída muito fácil e só validaria o poder de Fisk sobre as pessoas. Por isso, Matt toma o caminho mais difícil, deixa o seu maior inimigo vivo, mesmo tendo total controle sobre seu destino naquele momento. Em vez de matá-lo, ele ameaça Fisk com a única coisa que o deixava vulnerável, seu amor por Vanessa, e através da lei, o vence. Come on! Kill me! No! God knows I want you, but you don't get to destroy who I am. You will go back to prison, and you will live the rest of your miserable life in a cage, knowing you'll never have Vanessa. That this city rejected you. It beat you. I beat you.
E o homem que parecia perdido mais uma vez tem fé, algo que transcende a razão e nos guia em momentos de dúvida, e nos possibilita ver esperança em meio a tanta dor. Por mais que pareça que Deus escreve certo por linhas tortas, tal colocação está equivocada. Parece linhas tortas para nós, que não enxergamos os planos de Deus como ele enxerga. Enquanto lidamos com a dúvida e as tribulações, Deus já visualiza o início, os meios e a conclusão. São os planos de Deus sendo escritos nas linhas certas, desde o início. E o Matt exemplifica isso no fim da temporada, fazendo uma comparação como se os planos de Deus fossem uma linda tapeçaria. God's plan is like a beautiful tapestry. And the tragedy of being human is that we only get to see it from the back. With all the ragged threads and the muddy colors. We only get a hint at the true beauty that would be revealed if we could see the whole pattern on the other side. As God does. No mais, é isso. Se você viu esse vídeo até aqui, significa que talvez você tenha gostado. Então curta e se inscreva no canal, só assim eu sei se vocês estão curtindo o que eu tô trazendo pra cá. E se possível, um comentário pra gente debater ainda mais sobre esse personagem riquíssimo em conteúdo que é o Demolidor. É isso, fique com Deus e até o próximo vídeo.